Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? Vamos ler o verso 1 a seguir. Gênesis 12, verso 1 diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém por isso. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, repreenda todo o cansaço, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Queridos, levante sua cabeça, olhe para mim. Nós estamos no domingo da profecia. O que é uma profecia? Uma profecia é uma revelação de algo que vai acontecer. A profecia é uma revelação do futuro. E é muito importante você tomar cuidado com profecias. Por quê? Porque nem toda profecia é Deus que falou. Por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas recebem uma profecia e muitas vezes é uma profecia enganosa. Porque Jesus diz: tomai cuidado, porque nos últimos tempos haveria falsos profetas, haveria pessoas que iriam usar o nome de Deus, mas aonde Deus não estaria, naquilo que elas estão falando. E eu lembro que eu já preguei aqui, eu não sei se você lembra, da história do profeta, o profeta novo. Deus manda o profeta novo entregar uma profecia. E Deus fala assim para o profeta novo: olha, você vai, mas quando você voltar, você não volta pelo mesmo caminho. Quando você voltar, você volta por outro caminho, e não para comer, não para beber em lugar nenhum. Só que a Bíblia diz que nessa cidade, que o profeta novo entregou a profecia, havia um profeta velho. Era profeta, mas era um profeta velho. E o profeta velho chegou para o profeta novo e mentiu para ele. Disse: olha, eis que o Senhor está dizendo que é para você ir para minha casa e comer lá. Olha o que Deus disse para ele. Deus disse que era para ele ir, e que ele não parasse para comer em lugar nenhum, que ele não ficasse em lugar nenhum, que ele fosse, mas que ele voltasse por outro caminho. E a Bíblia diz que o profeta velho foi lá e mentiu para ele, entregando uma falsa profecia. E a Bíblia diz que então, quando o profeta novo está voltando, apareceu um leão e comeu o profeta. E isso nós estamos falando de profeta para profeta. E você precisa ficar atento, porque talvez você diz assim: bicho, mas fulano é de Deus. Quem somos nós para dizer quem é realmente de Deus ou não é de Deus? Por isso que a Bíblia manda a gente julgar quando houver alguém entregando profecia na igreja. Precisa ser examinada, porque nem tudo que a pessoa fala que é de Deus, é de Deus. Nem tudo que as pessoas dizem que Deus falou, foi Deus que de fato falou. E quantas pessoas nós encontramos na caminhada cristã frustradas, decepcionadas com Deus, porque elas dizem: ah, Deus usou um vaso, ah, Deus usou um pastor, ah, Deus usou um homem de Deus, Deus usou uma mulher de Deus para me entregar uma revelação, e até hoje essa revelação não se cumpriu, até hoje essa revelação não aconteceu. E muitas revelações, ao invés de trazer paz, traz angústia, traz aflição no coração, traz ansiedade. E o que é de Deus traz paz. Diga amém por isso. Queridos, por isso que a maior profecia que existe, e é uma profecia que não erra, é a palavra de Deus.
Quantas profecias você já recebeu na sua caminhada cristã que foram só falsas profecias? Eu já recebi N profecias, e muitas profecias não foram Deus. Por isso que a gente tem que ficar atento. O nosso apóstolo diz assim, que é um olho no peixe e um olho no gato. É um olho no peixe e outro olho no gato. Porque nem tudo que a pessoa está falando, muitas vezes, está condizendo com a palavra de Deus. E eu quero que você olhe aqui para mim. Deus faz uma profecia para Abraão. Eu disse para vocês que a profecia que Deus faz para Abraão, ela vai se cumprir no sentido da terra prometida no povo de Israel. Só que para o povo de Israel tomar posse da profecia, porque Israel é descendência de Abraão, para o povo de Israel tomar posse da profecia, Deus vai mudar a mentalidade do povo, porque nem toda profecia Deus vai entregar para você da maneira que você está. Porque tem bênção que ao invés de ser bênção se torna o quê? Maldição. Quando o jovem rico ele pega o filho pródigo, quando o filho pródigo pega a herança do pai, aquela herança, em vez de se tornar bênção na vida dele, se tornou em maldição. Porque a herança fez com que ele saísse da casa do pai. A herança fez com que ele ficasse pobre. A herança fez com que ele se tornasse um escravo lá fora. Então a bênção que de certa forma foi precipitada se tornou em maldição. Por quê? Porque ele não estava preparado. Porque tudo aquilo que Deus entrega na minha e na sua mão não é para se perder. Tudo que Deus entrega para a gente é para que cresça, produza e multiplique. Amém? Mas fora do tempo a bênção se perde. Fora do tempo a bênção se torna em maldição. E quando você quer algo que você não está preparado, Deus não vai entregar. Por isso que quando Deus quer entregar a terra prometida, Deus vai trabalhar na mudança da mente do povo de Israel. Por quê? Porque o povo estava com a mentalidade de escravo. E o povo precisava entender que eles não eram mais escravos, que eles eram filhos de Deus. Era isso que Deus queria entender. Só que agora eu vejo essa profecia que Deus falou para Abraão. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Queridos, e eu acho interessante a história de Abraão, porque Abraão, a Bíblia, o apóstolo Paulo e Tiago também vai dizer isso, que Abraão ele é o pai da fé. Os apóstolos Tiago e também Paulo vai declarar Abraão como sendo o pai da fé. O povo hebreu, eles têm Abraão como um exemplo, como um modelo, como o pai da fé. E nós precisamos entender o que é ser um pai da fé. Porque eu olho para a história de Abraão, ele é o pai da fé. Mas eu pergunto para você, qual foi o milagre na Bíblia que Abraão fez? No sentido, qual foi o cego que através da fé de Abraão, que esse cego passou a enxergar? Não tem. Qual foi o aleijado na Bíblia, que através da fé de Abraão, Abraão, pai da fé, chega lá e diz assim: olha, levanta, e o aleijado levantou? Ou qual foi o morto que Abraão chegou e estava morto, e Abraão foi lá e disse assim: olha, levanta, e o morto ressuscitou? A Bíblia não menciona, porque quando nós olhamos para a fé, nós vemos a fé muitas das vezes nesse sentido, de coisas sobrenaturais acontecerem, de cegos verem, de surdos ouvirem, do mudo falar, do morto ressuscitar. Como nós vimos, milagres que Jesus realizou, e todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou por meio da fé. Só que quando eu olho para a história de Abraão, sendo ele o pai da fé, eu não vejo Abraão ressuscitando nenhum morto. Quando eu olho para a história de Abraão, eu não vejo Abraão curando ninguém. Mas por que a Bíblia declara que Abraão é o pai da fé? Por que a Bíblia menciona, e por que o povo judeu entende que Abraão é o pai da fé, se nós não vemos um milagre
de Abraão no sentido de cura, no sentido de ressuscitar pessoas, no sentido do mar se abrir. Olha, Abraão vinha, gente, e o mar se abriu. Olha, gente, Abraão vinha e Abraão andou sobre as águas. Nós não vemos isso. Você não vai ver Abraão andando sobre as águas. Olha, gente, veio um leão e Abraão, igual Sansão, rasgou o leão no meio. Nós não vamos ver isso na vida de Abraão. Bispo, e por que a Bíblia menciona Abraão como o pai da fé? E nós precisamos entender isso. Quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, e ele foi o pai da fé no sentido de obediência. Diga comigo, diga: Abraão foi o pai da fé no sentido da obediência. Querido, o que Deus, Ele espera de mim e de você é obediência à palavra dEle, amém? Porque de nada adianta você dizer que tem fé se você não obedece, se você não obedece à palavra de Deus. Agora, qual é o problema, bispo? O problema é que muitos não obedecem à palavra de Deus por completo. E isso eu olho para a história de Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu da terra dele, sim ou não? Sim, saiu. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da casa de teu pai. Abraão saiu da casa do pai dele, sim ou não? Saiu. Aí Deus disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão saiu do meio da parentela dele? Não. Por que Abraão não saiu do meio da parentela? Bispo, mas o Senhor está dizendo que Abraão saiu da casa dele. Sim, Abraão saiu da casa dele. Abraão saiu da terra onde a família dele estava. Mas Abraão não saiu da parentela dele? Não. Por quê? Porque quando Abraão vai sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, para viver uma profecia que Deus havia dado a ele, ele leva Ló. E quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E para que você entenda a história, Abraão não tinha filhos. E naquela época, todo o desejo de um homem era ter filhos. Para quê? Para que a sua descendência, para que ele tivesse uma descendência, para que a sua história continuasse. Nós somos uma extensão da nossa família. Nós somos uma extensão dos nossos avós, do nosso pai, da nossa mãe. Nós somos uma extensão da nossa família. Por causa deles, nós estamos perpetuando a história da família. Estamos levando essa família adiante, a gerações e mais gerações. Porque eles, em um determinado momento da história, vão ficar. Mas a família, ela continua como extensão, amém? Aí Abraão não tinha filhos. O desejo de Abraão é que a história dele fosse continuada. E o nome dele não era Abraão, era Abrão. Que é Abrão? É pai exaltado. Mas imagine um pai que não tinha nenhum filho. Qual a exaltação desse pai? Não tinha. O nome dele não condizia com a história dele. O nome dele não condizia com a realidade dele. E Deus faz com que Abraão, ele saia da sua terra, ele saia da sua casa, da casa do seu pai, e diz para ele sair do meio da sua parentela. Para quê? Para que Deus honrasse Abraão, dando a Abraão não somente um filho, porque o Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Para uma pessoa que não tinha nenhum filho, Deus fazer dele uma grande nação. E nós estamos falando isso, querido, não é quando Abraão tinha 20 anos. Nós estamos falando isso, não é quando Abraão tinha 15 anos de idade. Sabe quantos anos Abraão tinha quando ele recebe essa profecia? 75 anos. A idade do pastor Pedro, não é isso mesmo? 75, 7,5. É como se hoje o pastor Pedro estivesse aqui representando Abraão. Abraão já estava velho no seu físico. A sua esposa Sara também estava velho. Humanamente falando, era impossível para Abraão ter filhos. Humanamente falando, era impossível a história de Abraão ser mudada. Mas ele recebe de Deus uma profecia. Diga glória a Deus por isso. E o problema é que Abraão, ele faz pela metade. Ele sai da terra dele, ele sai da casa do pai dele, mas ele leva Ló.
ele leva algo que ele está seguro, ele leva algo que ele está confiando. E quantas das vezes a gente diz assim: eu confio em Deus, não, eu acredito em Deus, não, eu tenho fé em Deus. Mas é uma fé que em algum momento ela tem alguma segurança, ela está confiada em alguma coisa. Quantas são as pessoas que a gente ora, aí daqui a pouco a pessoa no outro dia: ô bispo, ora de novo. Aí no outro dia: ô bispo, ora de novo. Mas irmã, a gente já orou, confia no Senhor. Não, mas ora de novo aí para ver se Deus... A oração da fé. E a gente precisa entender o que é a oração da fé. A oração da fé é eu orar e confiar que o Senhor vai fazer. É eu orar e acreditar que o Senhor ouviu a minha oração. É eu acreditar que o Senhor vai responder o meu pedido. Porque uma pessoa que está toda hora: oh Deus está aqui, Senhor, oh Deus está aqui, e fica ali, e vai, e ora, e o bispo ora, e daqui a pouco: ô Vinícius, ora aqui, ô pastora Luciene, ora aqui, ô obreiro, ora aqui, e a pessoa está aflita, está angustiada. Isso não há fé. É como se a oração do bispo não resolver, eu vou procurar o pastor Fernando Moraes, aí eu vou pedir o pastor Fernando Moraes para orar. E se a oração do pastor Fernando Moraes não resolver, eu vou procurar algum pastor na cidade para ver se ele ora e a coisa acontece. Um dia, não faz muito tempo, algum tempo atrás, me chamaram para ir orar na casa de uma pessoa que disseram que estava possessa por um demônio. E eu cheguei lá, e não era demônio, mas a gente orou, e a pessoa não melhorou. E não satisfeito, sabe quantos pastores foram lá? Todos os pastores da cidade. Não porque eles não sabiam, porque a família estava assim, ligou para mim. Eu fui, não mudou nada. Agora liga para o pastor fulano. O pastor fulano também não sabia que eu tinha ido. Foi lá, não resolveu? Não, vamos ligar para o pastor ciclano. Todos os pastores da cidade, depois nós estávamos se reunindo. Eu disse: moço, eu fui na casa acolá. Oxi, eu fui lá também. E o outro: oxi, eu fui lá também. Foi tal dia, de manhã. Falei: fui. Todo mundo, a gente foi lá. Porque a família era uma família que não cria, não acreditava e achava que a gente ia lá e ia fazer mágica. E Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com fé. Mas o problema da pessoa não era espiritual, porque se fosse espiritual, qualquer homem, qualquer mulher de Deus, na autoridade do nome de Jesus, o problema tinha se resolvido. É tanto que a situação depois se acalmou, porque era problema psicológico, era problema de transtorno mental, era problema de doenças mentais. Deus pode curar um doente mental? Pode. Mas uma pessoa que é dependente do medicamento, a família não dá o medicamento, e agora a pessoa está no transtorno mental, fora de si. Aí a família quer que agora um pastor ora, e a pessoa fica bom de uma hora para outra. E nem sempre é assim. Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, amém? Ouça, por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa aprender a confiar na sua fé. Diga amém por isso. Você precisa aprender a confiar na fé que Deus te confiou, na fé que Deus te entregou. Porque você tem que ter certeza, meu irmão, se você orar, a sua oração não é menor que a minha. Eu não tenho mais unção do que você, no sentido de fé, porque a fé, ela é igual para todos, amém? É igual para todos. Se a gente crer, se a gente acreditar, buscar a Deus com fé, o milagre acontece. Diga glória a Deus por isso. Agora, qual é o problema? É que a gente vai na fé, mas não vai de qualquer jeito. A gente vai na fé, mas a gente não vai por completo. Abraão vai, mas ele leva Ló. E aí Deus para de falar com Abraão. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Só que quando Abraão leva Ló, Deus para de falar com Abraão. Sabe quando é que Deus volta a falar com Abraão? Quando Ló se separa de Abraão. Deus volta a falar com Abraão agora, quando Abraão agora já não está mais no meio da sua parentela, quando Abraão obedece aquilo que o Senhor falou. Aí você quer que as profecias de Deus se cumpram na sua vida, aí a gente quer que as profecias de Deus se cumpram na nossa vida, mas a gente todo errado. Você acha que as profecias de Deus vai se cumprir na sua vida se você não largar o pecado? Deus diz: sai do pecado,
sai da vida errada, larga isso aí. E você não quer largar, porque muitas vezes o Ló não é necessariamente na vida de alguns uma pessoa. O Ló pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser algo que te afaste da presença de Deus. E a profecia só foi se cumprir na vida de Abraão quando de fato ele passou a obedecer a Deus. Abraão, ele é considerado o pai da fé por causa da obediência que ele teve à palavra do Senhor, amém? Abraão, ele é considerado o pai da fé porque ele obedeceu, mas até Abraão chegar na obediência, deu trabalho. Mas quando Abraão entendeu, meu irmão, aí Abraão agora começa a obedecer a Deus na totalidade. Abraão passa a ouvir Deus novamente, e é o que eu falo, a fé ela vem pelo ouvir, ouvir, não é ouviu. Aí tem gente que diz assim, eu ouvi um dia, eu ouvi, não é ouvir, é todo dia, todo dia, a gente precisa ouvir a Deus todo dia. Ouvir, a fé vem pelo ouvir, é o ouvir todo dia, é constante, porque tem gente que ouviu. Aí nós vamos para a história de Abraão. Abraão ouviu Deus pedindo o filho dele, sim ou não? Deus disse a Abraão, pega o teu único filho, leva e sacrifica para mim. Abraão ouviu a Deus. Só que imagine se Abraão parasse de ouvir a Deus, o que ia acontecer com o menino? O menino ia morrer. Só que Abraão estava ouvindo a Deus. O mesmo Deus que falou para Abraão sacrificar, foi o mesmo Deus que na hora que Abraão levanta ali um machado para matar o menino, o cutelo, quando Abraão levanta para matar o menino, Deus disse a Abraão, não faça mal nenhum ao menino, porque sei que agora você temes a Deus. Esse é o Deus que trabalha, querido. Nós precisamos estar constantemente ouvindo o Senhor. Mas Deus falou comigo que era assim. O mesmo Deus que falou com Abraão, que era para ele levar, foi o mesmo Deus que falou que depois não precisava mais. Tem hora que assim a gente precisa estar ouvindo o Senhor, porque o Senhor trabalha da maneira que Ele quer, e a gente muitas vezes não vai entender. É o mesmo Deus que manda Isaías diz para o rei Ezequias que ele vai morrer. E Isaías, antes de sair, é o mesmo Deus que diz, Isaías, volta lá, e diz que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Então nós precisamos estar constantemente ouvindo o Senhor e obedecendo. Abraão é considerado o pai da fé, por quê? Porque ele fez o cego andar. Abraão é não, ele não fez o cego andar. Abraão é considerado o pai da fé porque ele andou sobre as águas. Não, Abraão não andou sobre as águas. Abraão é considerado o pai da fé porque ele obedeceu. Não tem prazer maior para Deus do que você obedecer a palavra dele. É tanto que a Bíblia é enfática em dizer, Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício. Porque tem gente, mas eu vou sacrificar, amém. Mas o que agrada a Deus é a obediência. Porque de nada adianta você querer sacrificar se você está andando na contramão, se você não quer obedecer, se você não quer viver o caminho da obediência. E para que as profecias de Deus se cumpram na minha e na sua vida, nós precisamos trilhar o caminho da obediência. Não tem como, querido, servir a Deus sem obedecer a sua palavra, sem abandonar o pecado, sem deixar o Ló de lado. Não tem como as profecias de Deus se cumprir na sua vida se você não trilhar o caminho da obediência. É o que Deus quer de você. Deus não quer muita coisa de você, Deus não quer muita coisa de mim. Deus só quer que você obedeça a Ele. Deus só quer que você obedeça a palavra dEle. É muito para você? É difícil para você obedecer a Deus? Será que é difícil para nós obedecer a Deus? Mas eu digo para você, toda vez que você trilha o caminho da obediência, as bênçãos de Deus se cumprem sobre a sua vida, amém? Deus disse a Abraão, farei de você uma bênção. O Ló disse, eu vou separar. É nesse momento da obediência que a bênção começa a acontecer com Abraão. Por quê? A bênção mais não estava num lugar,
A bênção agora está no próprio Abraão. Abraão pode ir para o pior lugar que Abraão prospera. Abraão pode pegar o pior lugar da terra que existe. Mas a bênção não estava no lugar, a bênção estava no Abraão. Por quê? Porque agora o Abraão começa a viver o caminho da obediência. Você pode pegar o pior ponto da cidade, mas se você trilhar o caminho, mas aqui não tem movimento essa rua, mas aqui não é avenida, mas se você trilha o caminho da obediência, você não precisa estar na avenida, porque Deus vai te prosperar. Se você trilha o caminho da obediência, você não precisa ter uma loja grande. Mas eu tinha que ter uma loja grande para Deus me honrar. Não, quando você trilha o caminho da obediência, Deus te prospera no lugar que você está, no lugar que você está, no lugar onde você se encontra. Então você precisa entender, você quer ter uma vida abençoada, você quer que as promessas de Deus, as profecias que Deus tem ao teu respeito se cumpram, obedeça a Deus, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, se santifique, ore, se consagre, querido, porque Deus ele abre a porta, mas você não vai passar nessa porta de qualquer jeito. Deus faz essa profecia para Abraão, mas a profecia não vai se cumprir na vida de Abraão de qualquer jeito. Não vai não, meu irmão. Não pensa você que pela metade vai acontecer. Eu já estou indo para a igreja. Não, já comecei a dar o dízimo. Mas tem essa arinha aqui. Não, essa arinha aqui Deus não se importa. Não, esse pecadinho aqui Deus se importa. Deus se importa. Por isso que Deus quer de nós a obediência à sua palavra. Amém? Renuncie à sua vontade. Renuncie o pecado. Renuncie todo vício que te escraviza. E diga, puxa, a partir de hoje eu vou obedecer a Deus. A partir de hoje eu vou obedecer a palavra de Deus. A partir de hoje eu vou me voltar para Deus de todo o coração. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A mesma profecia que está sobre Abraão está sobre mim, sobre você, está sobre a sua casa. E quando que essa profecia vai se cumprir na nossa vida? Quando nós trilharmos o caminho da obediência. Diga, para que a profecia, diz assim comigo, diga, para que a profecia que estava sobre Abraão se cumpra na minha vida, eu preciso trilhar o caminho da obediência. Deus não quer muita coisa de você, Deus não quer muita coisa de mim. Deus só quer que nós venhamos obedecer a palavra dele. Obedeça a Deus, obedeça a voz do Senhor, obedeça aquilo que o Senhor está falando com você. Deus está falando com você. Bispo, como é que eu sei que Deus está falando comigo? A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de quem? De Deus. Quem vai morar no céu? Quem falou para você que você vai morar no céu? Quem falou que você vai morar no céu? O Espírito de Deus testifica em nós. Irmão, se tem uma certeza que eu tenho, é que eu vou morar no céu com Deus. E se tem essa certeza que você também tem, é que você vai morar no céu. E nunca um anjo, uma voz do céu diz assim: você vai morar no céu porque você me serve. Não, é o próprio Espírito de Deus que testifica no nosso coração. E por que eu estou falando isso? Porque Deus está te dando comandos, Deus está te dando orientações, e você fica esperando, mas se o bispo revelar, se o pastor revelar, Deus já revelou. Deus já revelou. Esses dias, só para você entender, esses dias agora que deu essa chuva forte de madrugada, e aí Deus ministrou no meu coração assim, na hora que eu deitei e veio assim no meu coração: vai lá fechar o carro. Aí eu disse assim: eu fechar carro nada, aqui em Santa Rita ninguém... Aí veio no meu coração: mas e se um ladrão entrar e sua carteira ela está lá dentro do carro? Aí eu: não vai entrar ladrão e Deus não vai deixar nenhum, o carro vai ficar aberto e nenhum ladrão vai tocar naquela carteira, porque eu sirvo um Deus grande. Mas o problema não era a carteira, o problema era o quê? Era a chuva, irmão. Deus só não falou para mim que ia chover. Quando eu levantei, o carro estava uma piscina lá dentro de água. Mas ele falou comigo, falou ou não falou para eu fechar o carro? Para eu fechar o carro eu não quis, aí fez eu lembrar da carteira, que era algo que tinha documento, tinha cartão, tinha o dinheiro lá. Mas eu, na minha dureza de coração, Deus vai guardar a carteira. Deus guardou a carteira, mas o carro ficou como?
cheio d'água, porque eu não quis obedecer. Não, mas Deus vai me livrar. Você prefere Deus te livrar e não ficar cheio d'água? Se eu tivesse obedecido o carro, dá um cheio de mofo dentro do carro que está até hoje. Agora a gente precisa parar para obedecer a Deus, e Deus tem falado com você. Não pensa que Deus não fala com você, que Deus fala, amém? A voz de Deus está falando com você, e o que Ele está cobrando de nós é o quê? Obediência. Fica de pé, amém? As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga comigo, diga: as promessas de Deus vai se cumprir na minha vida. Diga: eu vou andar no caminho da obediência. É o pai da fé. Não tem um milagre a não ser a obediência. A obediência foi importante para marcar a história de Abraão como o pai da fé. Daí eu nunca vi um milagre na minha vida. Você não precisa ver milagre, você só precisa andar na obediência, que é o maior milagre que Deus quer que nós venhamos viver. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Nós já vamos orar, finalizando, orando a Deus, pedindo ao Senhor que venha te levar para casa. Mas antes eu queria orar por você. Deus não quer muita coisa de você. Deus não quer sacrifício. O que Deus está cobrando é só obediência. Você sabe que existem pessoas que você precisa se afastar. Enquanto essas pessoas estiverem ligadas a você, você não vai viver, ou você não vai continuar ouvindo a voz de Deus. Quando Deus disse sai, é para sair. Quando Deus diz exclui, é para excluir. Quando Deus diz bloqueia, é para bloquear. Não adianta ficar, mas eu não vou conversar com essa pessoa. Mas eu não vou. Quando Deus está dizendo, obedeça. Obedeça. Tem pessoas que não é para mais você andar. Tem pessoas que não é mais para trilhar com você. Tem contatos do passado que você já deve excluir. Existem pessoas que não devem mais fazer parte do momento da sua vida. Talvez você é uma pessoa casada. Você é um homem, uma mulher casada. E muitas vezes o diabo vai colocar um contato, vai colocar uma paquera, e Deus já ministrou o seu coração. Sai fora, bloqueia, exclui. Muitas vezes você é uma pessoa que está presa no pecado, num vício, e Deus está dizendo, joga fora. Pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser a prostituição, pode ser a pornografia. O que Deus está querendo de mim e de você é que nós venhamos obedecer a voz dele. O que Deus está querendo é que você obedeça aquilo que Ele está falando. Talvez você é uma pessoa que Deus está dizendo se lance, se entregue no chamado. Talvez você é uma pessoa que Deus tem cobrado algo de você, eu não sei. Você sabe o que Deus tem ministrado no seu coração. Eu quero dizer para você, se você trilhar o caminho da obediência, tenha certeza que você vai viver uma promessa, uma profecia que estava sobre Abraão se cumprir sobre a sua vida. Se renda a Deus de todo o seu coração nessa noite, porque Ele está aqui nesse lugar. Diga para Ele que você quer obedecer a Ele. Se você não está conseguindo, diga: Deus, me ajuda, eu quero te obedecer, eu quero me libertar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai
livramento permanece em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me ajuda a trilhar o caminho da obediência, porque eu creio que todas as promessas, que todas as profecias que o Senhor liberou sobre a minha vida vão acontecer quando eu trilhar esse caminho. Diga: e a partir de hoje eu declaro que eu vou viver uma nova vida e que eu vou obedecer a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém? Ainda de pé, querido, ainda de pé. Todas as profecias que Deus declarou ao meu e seu respeito vão se cumprir, amém? Só trilha o caminho da obediência, só obedece a Deus, só obedece a palavra. Você não vai precisar vir nem do sul, nem do longe, não vai precisar ninguém dizer assim: ó, Deus vai fazer. Você vai trilhar o caminho da obediência, trilhando o caminho da obediência, você vai ver Deus fazendo, amém? Então faça como Abraão, trilhe o caminho da obediência e você vai ver as profecias dele se cumprir. Querido, nós vamos encerrar nessa quarta-feira